Eva, O nosso amor na última astronave. Eva. Subtil petista. Pô, é sério? Fala pessoal, começando o programa Acréscimos Futebol Carioca por outros ângulos, como vocês podem ver hoje, sem a presença, né, Felipe? Nosso querido Altair Alves, que a última vez ele estava contundido, agora ele tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, e hoje a gente vai falar do Vasco, da derrota do Vasco para o Santos, a vitória do Flamengo contra a Chapecoense e o clássico vovô, a vitória importantíssima do Botafogo, que manteve o Alvinegro na parte de cima da tabela contra o Fluminense no Maracanã. Valeu? Solta a musiquinha. Antes de mais nada, pessoal, agradecer mais uma vez ao Grupo Petrópolis, que mandou essa cerveja deliciosa Petra Origem pra gente tomar aqui, não, Felipe? Dá um brinde aí, ó. Sempre nos agraciando com essa deliciosa cerveja. O Altair ontem tomou o terceiro amarelo num churrasco. No churrasco? O terceiro cartão amarelo num churrasco. E ele vai recorrer da Ele tá suspensão? suspenso. Vai tentar, Vai mas tentar? acho que ele no momento ele tá impossibilitado. Tá certo. E ontem, né, como a gente tá falando aqui, a gente teve a derrota do Vasco pro Santos no Pacaembu, em São Paulo, por 3-0. E o jogo, além da derrota, marcou o caso Sidão, né? O que você pode falar dessa derrota do Vasco, Felipe? Bom, primeiro, o Luxemburgo vai ter bastante trabalho ali com o time do Vasco. Ele disse que quer um time que jogue pra cima, que joga bonito, Com ele quer que o alegria, time né? dê caneta. Quer resgatar aquela Ele coisa. quer que o time dê caneta, dê drible, mas aí vai ter um trabalho pra isso. Ele até falou que vai investir bastante na molecada. E o Vasco tá sofrendo também com os desfalques, tem muitos jogadores que ainda vão voltar depois da Copa América, que estão lesionados. E pegou um adversário fortíssimo, o time do Santos é muito bom. Joga bem, né? Tem Joga jogado bonito, muito bonito, joga pra cima. e O próprio com- São Paulo falou que o Santos é o favorito a ganhar o brasileiro, talvez ele tenha Exagerado exagerado um pouco, mas não é nada É normal. um dos Ele favoritos. é um dos favoritos, Se sim, continuar com nesse certeza. nível, sim, é um dos favoritos. Pegou um adversário difícil, desfalcado, momento complicado, o técnico ainda não estreou e fez um jogo ruim, né? O Sidão falhou, o que ele mesmo admitiu, né, na entrevista que ele deu depois do jogo, que depois da primeira falha dele ali na saída de bola, o time deu uma murchada, deu uma desanimada. Sim. E um adversário difícil, o time mal, desfalcado, um monte de problemas, é o resultado óbvio, né? É. Poderia ter sido bem mais, O Vasco Santos ter poderia ter feito perdido mais. lá pro Santos não é nenhuma anormalidade. É até certo ponto normal perder pro Santos. O Santos é sempre favorito jogando Sim. em casa em São Paulo, Sim. como mandante. O Vasco tem que melhorar essa questão de tomar tantos gols e em 2 jogos que o Sidão tá agarrando, tomou 4 gols. Então é uma média de 2 por partida. Sim. E no caso ontem, especificamente falando, ele falhou bizonhamente no primeiro gol. Ele tentou saiu jogando errado. E o segundo, apesar de não ter sido um frango, na minha concepção também foi uma falha. Porque a bola passa do canto que ele estava mais defendendo, mais propício a defender a bola. O Rodrigo, que é um jogadoraço, um craque, vai ser um craque do futebol brasileiro, ele chutou de perna canhota ainda e a bola passou do lado do Sidão. Apesar de não ter sido um frango, na minha opinião foi uma falha. Então, na minha opinião, ele falhou nos 2 gols, mas como dito, principalmente no primeiro. E teve aquela questão toda no final da partida dele ter sido eleito o craque do jogo, né, pelos internautas da sobre transmissão, isso, né? O que eu acho é o seguinte, assim, as pessoas querem brincar, querem ironizar, beleza, pode zoar, eu sou tranquilo quanto a isso, sou super, até a favor dessa zoeira. Mas aí acho que faltou um pouco de sensibilidade da Globo ali pra evitar o constrangimento do Sidão receber o troféu e da repórter ter que entregar o troféu. A Sim. repórter ficou sem graça ali, o Sidão... Foi mal planejado. o assim, cara já né? tava abalado, todo mundo sabe que ele jogou mal, ele sabia que jogou mal, ele tava falando inclusive que falhou e tudo mais. Aí dar o troféu pro cara achei meio desnecessário. Acho que vale enaltecer a reação dele ali no momento, porque ele teve uma reação muito educada e muito tranquila perante a situação, ao constrangimento da situação. Então tem que enaltecer até a reação do Sidão. Ele ficou bem desconfortável, né? E saiu sem Sem piorar o problema. Ele não agravou o problema, pois é. mas- Agora, acho que a gente tem que também saber diferenciar a questão do ser humano e do jogador. Como ser humano, ele poderia ser o pior jogador de futebol da história do futebol. Mas ele mesmo assim mereceria respeito pela profissão que ele exerce, assim como qualquer pessoa merece respeito. Agora, como jogador, e merecer respeito, não deveria ter acontecido o que aconteceu. Agora, como jogador, na minha concepção, ele é fraco. É um goleiro de baixo nível, um goleiro Mas aí que não não é merece culpa- ser titular de um clube grande. Não é culpa dele, tu vai ter contratado. Então, E se nem ele tá ali... botaram ele pra jogar. Ele Pois tá é. ali, ele jogou, ele falhou. Tudo bem, a torcida zoa, sacaneia, o pessoal votou pra ele ser o melhor do jogo. A zoeira, nesse caso, eu acho até válida.
Mas aí faltou sensibilidade do Grupo Globo ali pra poder falar, não, pô, vamos dar o prêmio Criar pro cara. uma exceção e não... falava ao vivo, sabe? Já que o prêmio claramente foi votado por ironia, por brincadeira, não vamos dar o prêmio pro Sidão porque não faz sentido. Sim, exatamente. Ou de repente dá para um segundo mais votado, que certamente votaram com a intenção de ter sido o melhor. O Rodrigo, provavelmente. O Rodrigo, o baixinho lá, o venezuelano, o Soteldo, que é bom jogador também. O Santos foi muito bem nesse jogo. Enfim, desnecessário, acho que entregar o troféu pro cara, deixar o cara naquele constrangimento foi desnecessário. A zoeira de torcida é normal, mas uma instituição como a Globo deveria evitar esses problemas. E o próximo jogo do Vasco agora é domingo que vem, dia 19, né? Contra o Avaí em São Januário, primeiro jogo sob o comando do Luxemburgo à beira do gramado. E o Luxemburgo então tem uma semana aí para juntar os cacos e acertar, dentro do possível que uma semana permita, acertar o time do Vasco para esse início de trabalho. Eu acho que o Luxemburgo pode acrescentar bastante ao Vasco, é o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro tá muito repetitivo, os times jogam muito iguais, é muito óbvio. E o Lucha é um cara que tem uma visão diferente. Ele é até chamado de ultrapassado. Né? Ele pode até ser ultrapassado em algumas questões, mas ele ainda entende muito de futebol e ainda é capaz de fazer um time... Se ele entendia naquela época, por que ele não pode entender agora? Ele é capaz de fazer um time jogar diferente no Brasil. Eu acho que ele pode fazer isso com o Vasco, não vai formar uma máquina campeão, mas vai fazer um time jogar um pouco diferente do óbvio. Isso é ótimo, é ótimo para quem gosta de futebol. Ele tem uma característica que eu, particularmente falando, gosto muito, não sei você, que é a ofensividade. Ele é um treinador ofensivo e que bota o time para tentar jogar bonito, como você mesmo falou no início. E eu acho que é isso que ele vai tentar fazer com o Vasco, apesar das peças não serem lá as melhores peças. As limitações ele vai conseguir, vai tentar botar o time para cima. Isso é bom, o futebol brasileiro tem que sair dessa coisa de todo mundo jogar em duas linhas, todo mundo jogar se defendendo. O 4-3-3 que virou 4-2-3-1. Antigamente era só 4-3-3. Ninguém quer ficar com a bola. O Palmeiras, que é líder do campeonato, joga pouquíssimo com a bola, se defende mais do que ataca, enfim. E jogadores de excelente qualidade. Então, precisa de diversidade e acho que o Luxemburgo pode fazer isso no Vasco. Pode ajudar sim. Pois é, e ontem também teve o jogo do Flamengo, né? A maior rival do Vasco. O Flamengo jogou às 11 horas da manhã no Maracanã e venceu a Chapecoense por 2-1. Inclusive, quem fez o gol do Chapecoense foi o Gum, né? Reencontrando o Maracanã e fazendo o gol. O Gum fez muito gol no Flamengo e ontem fez mais um, né? Mas o Flamengo saiu vencedor, gols do Vitinho e do Lincoln, né? E o que você viu o jogo? O que você pode dizer dessa atuação rubro-negra? O Flamengo jogou com um time misto ali, né? Não foi o time titular, tá poupando... Foi o time reserva, pode dizer que foi o time reserva. Apesar de ter Diego, enfim, mas era o time casa reserva. Cheia, mas foi bem, assim, é uma sequência, né? O Abel tá testando as reservas, usando as reservas bastante, o que é bom pro elenco, porque faz os jogadores que estão no banco estarem em ritmo de jogo sempre. E tem o Diego, né? O caso do Diego que tá ficando cada vez mais complicado. Perdeu o pênalti, saiu um pouco vaiado, já perdeu a titularidade... Enfim, tá... Uma coisa legal assim no jogo de ontem do Flamengo é que era Dia das Mães, o jogo 11 horas da manhã, um sol danado aqui no Rio de Janeiro, e mesmo assim a torcida botou mais de 60 mil pessoas no Maracanã. 61 mil. É um público muito alto para as proporções da data, né? Sim. E isso mostra, e com o time reserva... E considerando que o Flamengo tem jogos importantes mais pra frente, então a torcida às vezes se poupa de jogo de brasileiro pra ir numa Libertadores. Às vezes a pessoa não tem tanto dinheiro pra gastar, enfim. Mas isso mostra como que a torcida do Flamengo tá confiante pra esse ano e com o time, apesar de ontem ter sido o time reserva. Então mostra que a torcida tá abraçando o time. É mais um motivo pra elogiar a torcida, né? O time reserva, sabia-se que não ia ser o time titular, e ainda assim foi bastante gente, foi casa cheia, bem legal mesmo. Só que o Diego vai ser um problema agora pro Abel ali, né? Porque ele vai ficar no banco, provavelmente, fazendo... Não sei se é um problema, né? Mas vai fazer sombra pros titulares. E é um cara que até pouco tempo era o líder do grupo. Ele foi contratado em 2016, eu sei que já tem 3 anos, mas para ser a referência do Flamengo nessa reconstrução. Sim. E agora ele caiu de rendimento, tá no banco, enfim, né? E quarta-feira o Flamengo joga contra o Corinthians em Itaquera, né, pela Copa do Brasil, já muda a chave, muda o campeonato. Primeiro jogo das oitavas de final, né, um jogo difícil pro Flamengo. E tem que saber se o Flamengo tá com cabeça para ficar em 3 competições, né? Porque já tem a Libertadores, tem o Brasileirão e agora a Copa do Brasil. A gente acabou de falar, né? Tá usando as reservas por isso, porque tem elenco. Pra testar o elenco. Então, elenco tem. Vamos ver se psicológico vai ser o suficiente para... E até físico também, né? Para conseguir jogar 3 competições em alto nível, mas tem material humano ali, tem jogadores capazes de fazer essas trocas, alterações em determinados momentos. Às vezes um cansa, machuca, tem reservas à altura para substituir. Tá chegando mais gente, o Flamengo tá negociando aí com... Tem a questão do Felipe Luiz, talvez ainda venha. Rafinha. Né?
Enfim, tem elenco para jogar 3 competições. O que pode pesar é a parte física, mas aí dá para revezar os jogadores ali e conseguir jogar em bom nível três campeonatos importantes. O elenco que eles têm hoje dá pra... Até porque a Copa do Brasil tem essa fase das oitavas, aí se passar tem mais um tempo pra... Aí vem Libertadores. Né? Pois é. E também no Maracanã, só que no sábado, nós tivemos o grande jogo da rodada, talvez, aqui pro Rio de Janeiro, que foi o Clássico Vovô, o Fluminense e Botafogo. O Fluminense saiu perdedor, né? O Botafogo ganhou. Pode dizer que o Botafogo estava jogando fora de casa, né? Porque eram só 10% da carga de ingressos. O mando de campo era do Fluminense e a maior parte da torcida era tricolor no Maracanã. Sim. E o Botafogo acabou conseguindo uma grande vitória, né? Sim. Primeiro, homenagem ao Lúcio Mauro, né? Que era botafoguense. E o Botafogo também, no dia do Clássico, fez uma homenagem legal às mães As mães que cuidam dos filhos sem pais, abordando uma série de problemas que existem no Brasil ainda. Eles destacaram isso dele com o Botafogo jogando sem a estrela, né? Sem a estrela solitária no escudo, falando das mães que são estrelas solitárias porque cuidam dos seus filhos sem pai, sem uma série de problemas, né? Sem ajuda, com desigualdade social, enfim. É uma homenagem legal que o Botafogo fez. E sobre o jogo, o Botafogo tá ganhando cara, assim. Você vê que o Barroca tá fazendo um trabalho ali e começa a ajustar as coisas, começa a ganhar uma face de time que não tinha há pouco tempo. O Botafogo há pouco tempo parecia um bando desorganizado, começa a ganhar um desenho de time ali. E por outro lado, o Fluminense, trabalho já mais encaminhado, mas segue com um problema seríssimo, que é perder gols. A volta do Pedro parecia que ia ser uma solução para esse problema. É cedo ainda para botar nas costas dele. Ele teve uma lesão grave. E ele já voltou fazendo gols. Ele também não vai fazer milagre. Ele pode fazer 30 gols no ano. Se os outros não fizerem gols, não adianta. Sim. Então os outros jogadores do ataque fluminense têm que começar a caprichar mais nas finalizações. O Luciano perde muitos gols. O Johnny Gonzalez parou de fazer gols. O Ganso ainda tem aquele problema de entrar pouco na área, de finalizar pouco. Os outros meias do Fluminense, os volantes ali, os laterais também, pecam muito nas finalizações quando tem oportunidade. E não dá pra jogar só na responsabilidade do Pedro para fazer gol. O time tem que caprichar mais, porque cria muito e perde muitos gols desde o começo do ano. E eu falei semana passada que o Fluminense tem chances de almejar algo maior nesse campeonato, de não ficar só pensando em não cair, de meio de tabela. Dá pra pensar ali talvez uma última vaga da Libertadores, brigar mais em cima, mas para isso tem que caprichar mais nas finalizações, porque não adianta criar 50 oportunidades Futebol é bola na rede, né? E perder 48 e tomar 3 gols, enfim. Tem que caprichar mais, fazer mais gols, porque senão não vai ficar mesmo no meio da tabela e talvez até brigue para não cair. E o Fluminense agora, quarta-feira também, assim como o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil, recebe o Cruzeiro no Maracanã. O Cruzeiro que, apesar da derrota de ontem para o Internacional, mas vinha muito bem aí no decorrer do ano, agora que talvez esteja tendo um pouquinho de desequilíbrio técnico ali, mas mesmo assim é um time muito forte. Sim. Já jogou aqui no Maracanã contra o Flamengo esse ano, acabou perdendo. E com certeza vem. E o Cruzeiro é o atual campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro é um time que sabe jogar esse tipo de competição, sabe trabalhar o psicológico, né? Copeiro. E pode ser o reencontro do Fred com a torcida tricolor. Falando em perder gols, né? O Fred, que é o grande goleador do Fluminense nos últimos anos, vai provavelmente reencontrar o Fluminense. Espero que a lei do ex não funcione nesse caso. Normalmente funciona. Normalmente funciona. Mas o Cruzeiro também tem um histórico de derrotas pro Fluminense. Não sei no histórico geral se tem vantagem pro Fluminense ou pro Cruzeiro, mas recentemente o Cruzeiro perde muitos jogos pro Fluminense, inclusive jogos importantes, inclusive quando o Cruzeiro tem equipes melhores. Então a torcida pode se apegar a isso também, de que o Cruzeiro é um freguês do Fluminense. Mas por outro lado tem essa questão do Fred, o Sobis também jogou no Fluminense, enfim, tem outros jogadores ali que podem fazer valer a lei do ex. Espero que não valha. Mas tem tudo para ser um grande jogo. O Cruzeiro é um bom time também, no sentido de ser um time ofensivo, de buscar gol, de buscar o jogo o tempo todo. E o Fluminense com essa proposta do Fernando Diniz, tem um jogo de mata-mata, tem tudo para ser duas grandes partidas. E falando rapidamente de centroavante, a gente falou aqui de Pedro, de Fred, voltando a chave um pouquinho pro Botafogo. Você acha que o Diego Souza está devendo, apesar do bom momento do Botafogo, ele que foi contratado para ser o cara do time, e ele está jogando como centroavante, você acha que ele está devendo tecnicamente? Eu acho que ele está bastante inserido nessa nova cara do Botafogo. Ele tá jogando pro time. Ele tá jogando pro time. Tá faltando protagonismo. Ele foi contratado para ser protagonista, mas também talvez não está sendo e tá tranquilo em relação a isso. Até o momento sim, mas uma hora vai precisar. A gente sabe que uma hora os craques precisam aparecer. O coletivo te leva até certo ponto, mas uma hora alguém tem que fazer o diferencial, e o diferencial vem do craque. Então espera-se que em algum momento ele faça esse diferencial, mas até então
Ele tá jogando pro time, ele tá comprometido com essa nova ideia do Barroca ali, dá pra ver que ele tá integrado à equipe, à filosofia de trabalho, mas falta isso. Uma hora vai começar a ter que protagonizar, e o Botafogo só tem ele, basicamente, pra... tem o Eric também, mas aí não dá pra contar assim, tanto. De poder, assim, de nome, é mais que você de fato pode contar, Souza. é ele. Talvez o Cícero em alguns momentos, mas ele ali é o cara que o Botafogo tem que contar como protagonista. Sim. Então é isso, Felipe. Fechamos? Fechamos, hoje. É isso. Valeu, gente. Então, até semana que vem, provavelmente com o Tair Alves de novo, se ele conseguir reverter a suspensão. Acho que semana que vem ele tá de volta já. Pois se ele não tomar nenhum vermelho no final de semana. Ele é um pouquinho esquentadinho, né? Então tem que ver se ele vai. Uns tumultos por aí. Problema, princípio de confusão. Valeu, gente. Então é isso. Até semana que vem. Um abraço. Oi, gente. Tudo bem? Aqui com o Acréscimos do Acréscimos. Falar um pouco do sorteio da Sul-Americana e da Libertadores que vai acontecer hoje à noite. A gente não sabe o resultado porque a gente não tem capacidade de viajar no tempo, de prever o futuro ainda. Mas vai estar no Twitter do Diário do Rio mais tarde, logo assim que sair o resultado de quem o Flamengo pega na Libertadores e de quem Fluminense e Botafogo pegam na Sul-Americana. Vamos ficar aí na expectativa de saber quem os clubes cariocas vão enfrentar nessas fases avançadas dessas competições tão importantes. E aquele recado de toda semana, acompanhe nossas redes sociais, curtam nossas páginas, ouçam nossos podcasts, vejam nossos programas. Segunda-feira tem o Acréscimos, terça-feira tem Bruno Casuhiro, quarta-feira tem Mariano Explica, quinta-feira tem a Boa do Rio, programa novo, bem legal, com a Flu e com o Rafael. Sexta-feira tem eu e Quintino falando da semana no Rio. Sábado tem o vídeo da Flu, quando dá. Domingo tem o vídeo do Quintino, quando dá. E é isso, até semana que vem, um abraço.